Olá, esse é o tutorial para a construção das tabelas do Q² utilizando apenas o Excel. Este é um material complementar do curso de Métodos Quantitativos em Ciência Política que foi oferecido aos alunos do EAD da Uninter. Essa planilha está disponível para download no material complementar do nosso curso. Se o vídeo estiver um pouco embaçado no YouTube, você pode assistir ele em alta resolução e assim, com isso, será possível visualizar quais são os valores que eu estou mostrando para vocês. Esta é a demonstração do exercício da aula 5. Aqui nós vamos ver como utilizar o Excel para calcular o Q² e para calcular os resíduos padronizados. Trata-se de um exercício de demonstrar como fazer as contas no Excel. Portanto, eu não vou interpretar os valores. Vamos lá, vamos começar retirando esse quadrinho de avisos aqui da frente. Nosso objetivo, portanto, é reconstruir esses valores, esses cálculos que vocês estão vendo aqui, em uma tabela nova, uma tabela limpa. E nós sempre devemos começar o cálculo do Q² fazendo a conta das frequências observadas. Nós vamos utilizar duas variáveis, as variáveis período e a variável faixa de citações, ok? Então, quais são os valores, as categorias da variável período? Nós temos período 1, período 2 e período 3. E aqui nós vamos colocar a faixa de citação. Deixa eu copiar que vai ser mais fácil. Olha só. Vamos copiar faixa 1, faixa 1, faixa 2, cadê uma faixa 2? Vamos copiar uma faixa 2 e uma faixa 3. Nós só vamos copiar os rótulos das categorias. Ora, para ajustar automaticamente a largura da coluna ao conteúdo, basta selecionar toda a planilha, clicar duas vezes, com isso ele vai ajustar os valores ajustar o tamanho, a largura das colunas ao conteúdo. Vamos deixar isso aqui em centralizado, que vai facilitar um pouquinho a visualização, e vamos iniciar a coleta dos dados. Quais são as frequências observadas do período 1? Notem, o que nós estamos fazendo aqui é um cruzamento. Eu quero ver quantos valores existem no período 1 na faixa 1. Então, eu vou vir aqui na minha coleta de dados e eu vou fixar o período 1. No período 1, eu tenho 85 casos. Pois bem, destes 85 casos, quantos estão na faixa 1? Na faixa 1, eu tenho 80 casos. Então, eu vou colar aqui, vou copiar aqui e vou colocar aqui 80 casos. Período 1, faixa 1, eu tenho 80 casos. No período 1, com a faixa 2, quantos eu tenho? Vejam, período 1 continua fixo. Agora eu vou aplicar o filtro na coluna faixa de citações e vou verificar quantos existem quantos casos existem na faixa de citação 2. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, 5 casos. Então, eu estou fazendo uma tabela. Isso aqui que nós estamos fazendo, pessoal, é a tabela de contingência. Nós estamos cruzando as duas variáveis. Período 1, com a faixa 2, nós temos 5 casos. E na faixa 3? Na faixa 3, observe, nós não temos nenhum caso. Isolando, vamos retirar todos os filtros. Isolando somente o período 1, eu só tenho casos observados na faixa 1 e na faixa 2. Logo, portanto, na faixa 3, o meu valor será de 0 casos. Não há nenhum caso observado do período 1 e na faixa 3. Agora, nós vamos fazer o mesmo cálculo para o período 2. Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos fixar lá na nossa coleta de dados, vamos retirar todos os filtros e vamos fixar o período 2. Fixando o período 2, quantos casos eu tenho do período 2 que estão na faixa 1? Eu tenho 61 casos, então eu vou colocar aqui, 61 casos. Quantos casos do período 2 eu tenho na faixa 2? Fixei período 2, faixa 2 é igual a 20 casos, então eu vou colocar aqui, 20 casos. E na faixa 3? Na faixa 3, aqui na faixa 3, eu tenho 4 casos. 1, 2, 3, 4. 4 casos observados
estou fazendo uma tabela de contingência com as frequências observadas. Vamos fazer agora a terceira linha, que são os períodos, o período 3. Vamos fixar, limpo todos os filtros, fixo o período 3, eu tenho 119 casos. E desses 119, quantos estão na faixa 1? Ora, eu tenho 62 casos na faixa 1. Então, eu vou colocar aqui 62 casos. Do período 3 na faixa 2. Do período 3 na período 3 está fixo, faixa 2. Período 3 na faixa 2, nós temos 32 casos. Então, eu vou colocar aqui 32 casos. Período 3 na faixa 3, fixei o período 3, vamos selecionar só a faixa 3. Eu tenho 25 casos. Pois bem, eu terminei a minha tabela de frequências observadas. Agora, o segundo passo é calcular as frequências esperadas. Como é que eu faço o cálculo das frequências esperadas? Para fazer o cálculo das frequências esperadas, eu preciso calcular as marginais. As marginais, marginal da coluna e a marginal da linha. Olha lá. Vamos ajustar a largura da coluna. Ora, a marginal não é nada mais nada menos do que a soma de quantos valores eu tenho aqui na faixa 1. Marginal da coluna 1 é igual a 203. E agora basta arrastar essa fórmula para cá e nós vamos ter o cálculo das... Vamos colocar isso aqui centralizado para ficar bonitinho. Pois bem, olha lá. Marginal da segunda coluna é igual a 57. Marginal da terceira coluna é igual a 29. Agora nós vamos fazer o mesmo cálculo para a linha. Quanto que nós temos na primeira linha? Vamos fazer a soma dos três valores, nós temos 85 casos. A segunda linha também vai ter 85 casos, a terceira 119. Quando eu somo todos os casos, somando, tanto faz se eu vou somar aqui ou vou somar aqui, dá na mesma. Eu vou ter 289 casos. Pois bem, agora nós vamos então fazer, agora que eu já tenho os valores das marginais, agora nós vamos fazer o cálculo das frequências esperadas. Como a gente viu na aula, a frequência esperada é igual a marginal da linha, marginal da coluna, vezes a marginal da linha, dividido pelo N. Pois bem, nós temos há um modo de ganhar um pouco de tempo aqui. Nós podemos fixar a marginal da coluna e fixar o valor total. Fazendo isso, vejam só, eu posso simplesmente arrastar. Pois bem, vamos fazer o mesmo cálculo aqui. Então, o que eu tenho? Marginal da coluna vezes marginal da linha dividido pelo N. Marginal da coluna vezes marginal da linha dividido pelo N. Vamos fazer o mesmo cálculo aqui, igual a marginal da segunda coluna vezes marginal da primeira linha dividido pelo N. Lucas, por que você coloca o cifrão? É simples, ó. Se eu arrastar sem o cifrão, vejam, aqui eu tenho cifrão, aqui eu fixei, aqui eu não tenho cifrão. Quando eu arrasto, ele joga todas para baixo. Então eu vou fixar essa daqui e eu vou fixar essa daqui. Como é que eu faço isso? É simples, eu venho aqui e coloco o cifrão. Coloco o cifrão na frente da azul, coloco o cifrão na frente da letra e do algarismo da roxinha. Pois bem, agora, quando eu arrastar, ele vai manter, olha lá, estão vendo? Marginal da coluna vezes marginal da linha dividido pelo N. Vamos fazer a mesma coisa aqui, igual a marginal da coluna vezes marginal da linha dividido pelo N. Para eu poder arrastar, eu vou colocar o cifrão. Prontinho. Agora eu vou arrastar. Opa, eu tenho que pegar nesse cantinho. Beleza. Agora vamos dar uma ajeitadinha. Nós não precisamos de tantas casas decimais. Vamos diminuir um pouco e assim eu vou ter menos números na minha tela. Pois bem, eu já tenho aqui está o cálculo, a minha tabela de contingência com as frequências esperadas. Para a gente deixar isso aqui mais bonitinho, eu vou colocar bordas superiores nela, bordas espessas nela. E eu tenho aqui as minhas frequências observadas.
Com base nesses dois valores, eu já tenho condições de começar a fazer o cálculo do Q quadrado. Para fazer o cálculo do Q quadrado, como vocês podem ver aqui, nós precisamos das frequências observadas e das frequências esperadas. Olha lá, então é isso que eu vou colocar aqui, ó. FO e FE. Só que eu tenho que fazer essa observação para cada um dos casos, para cada uma das caselas. Eu tenho 9 caselas, então no período 1 eu terei 3 situações, a faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3, certo? Vamos utilizar o comando transpor, vamos retirar todas essas bordas para não ficar confuso, e aqui eu vou ter o período 2, mesma coisa, copio e colo, mesma coisa, e o período 3, mesma coisa. Opa, eu tenho que copiar 3 vezes. Olha lá, porque eu vou ter a faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3. Vamos tirar essa borda para não ficar confuso. Beleza. Bom, agora sim. Ah, não, sim, esse negócio, esse aqui vem para cá. Isso, agora nós podemos começar a fazer o cálculo. Eu recomendo que vocês preencham, sempre devemos preencher pelas colunas. Vamos primeiro começar com as frequências observadas, ok? Acompanhem comigo. Qual que é a frequência observada do período 1 para a faixa 1? É 80. E do período 2, frequência observada do período 1 com a faixa 2 é igual a 5. Frequência observada do período 1 com a faixa 3 igual a 0. E assim sucessivamente. É aqui que nós temos que ter bastante atenção para não cometer erros. Olha só. Opa, peraí só um pouquinho. Vamos ver. Período 2, faixa 1. Período 2, faixa 2. Período 2, faixa 3. Período 3, faixa 1. Período 3, faixa 2. Período 3, faixa 2. Período 3, faixa 3. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para as frequências esperadas. Igual período 1, faixa 1. Igual período 1, faixa 2. Igual período 1, faixa 3. Igual período 2, faixa 1. Igual período 2, faixa 2. Igual período 2, faixa 3. Igual período 1, período 3, faixa 1. Igual período 3, faixa 2, igual período 3, faixa 3. Ótimo, então nós temos aqui as nossas frequências observadas e as frequências esperadas. O cálculo seguinte consiste em fazer a diferença entre a frequência esperada e a frequência esperada. A frequência observada e a frequência esperada. Então nós temos aqui FO menos FE é igual a FO menos FE. Nós temos essa diferença. Vou aplicar isso para os 9 casos. E agora eu vou pegar esse valor e eu vou elevar ele ao quadrado. Ora, como é que eu posso fazer isso com o Excel? É simples. Eu utilizo o acento circunflexo e 2. Então veja lá, igual a diferença da frequência observada com a frequência esperada, da frequência observada e a frequência esperada, pego essa diferença, acento circunflexo 2. Com isso, eu elevei ao quadrado esse valor. E assim, eu vou fazer isso para cada uma das células. Por que o cálculo do Q quadrado é a soma? Bom, vamos calcular o Q quadrado para cada casela. Para a gente inserir o símbolo do Q quadrado, a gente vem aqui em inserir, eu venho em símbolo, e aqui está o meu Q. Ok? Vamos lá, já apareceu lá, Q quadrado. O Q quadrado vai ser igual a esse valor, que é a frequência observada menos a frequência esperada elevado ao quadrado, dividido pela frequência esperada. Com isso, nós vamos aplicar esse mesmo cálculo para todas as 9 situações. Ok? Essa é uma tabela de contingência onde eu tenho 3 e 3. 3 categorias na variável 1 e 3 categorias na variável 2. Logo, eu terei 3 valores de Q quadrado. O Q quadrado do cruzamento das duas variáveis é igual à soma desses valores. Olha lá. Vamos colocar isso aqui. Vamos fazer igual à soma
todos esses valores. Aqui está o meu Q quadrado, 49,6973. Agora nós vamos fazer os cálculos necessários para saber interpretar esse valor. Basicamente, são essas contas que nós precisamos fazer. Olha só, eu vou colar aqui, ó. Qual que é o meu total de observações? A gente não vai usar esse cálculo agora, mas é importante para a gente ver se não houve nenhum erro. O total das observações é igual à soma de todas as frequências observadas, 289. Qual que é o meu grau de liberdade? Grau de liberdade, a gente aprendeu na aula, grau de liberdade é o total de colunas menos 1, olha lá, grau de liberdade é igual ao total de colunas menos 1 vezes o total de linhas menos 1. No caso, o grau de liberdade é igual, quantas colunas nós temos? 3 colunas menos 1 vezes 3 linhas menos 1. Ora, 3 menos 1 é 2, 3 menos 1 é 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, o meu grau de liberdade é igual a 4. Qual que é o meu intervalo de confiança? Isso nós aprendemos lá na aula, é 0,95. E qual que é o meu Q quadrado? O meu Q quadrado é igual a esse valor aqui. Pois bem, qual é o limite crítico do Q quadrado? Como eu ensinei para vocês lá na nossa aula, o limite crítico do Q quadrado ele é formado por essa forma, inv.qquá. Vamos lá. Igual a inv.q, inv sem o i, ponto q, quá. Abre parênteses, ele me pede a minha probabilidade, que é 0,95, e o meu grau de liberdade, que é igual a 4. Fecho parênteses. O limite crítico do Q quadrado é 9,48. O Q quadrado que eu obtive é 49. Portanto, é maior o limite crítico e eu posso rejeitar H0. Para fazer a análise, eu aplico essa fórmula aqui, que é uma fórmula de texto, não é nada demais. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. O que essa fórmula está falando? Isso aqui é um teste lógico. Se L18 for maior do que L19, isto é, se o Q quadrado for maior do que o limite crítico, escreva: a distribuição revela que as variáveis não são independentes, logo rejeita-se H0. Ou a distribuição revela que as variáveis são independentes. Pois bem, nesse caso, eu posso rejeitar H0, estou feliz, estou legal, o Q quadrado ficou acima do limite crítico. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo dos resíduos padronizados. Vamos colocar aqui, olha lá. Resíduos padronizados. Os resíduos padronizados, para calcular os resíduos padronizados, eu preciso saber quais são os meus resíduos brutos e a minha frequência e a raiz da frequência esperada. Vejam só, o resíduo bruto ele sempre vai ser igual à diferença entre a frequência observada e a frequência esperada. Esse é o chamado resíduo bruto. E aí, aqui nós vamos colocar a raiz da FE. Como é que a gente faz isso? É igual a raiz, certo? Abre parênteses, raiz da FE, da frequência esperada. Pois bem, os resíduos padronizados, eles são iguais. Os resíduos padronizados, eles resultam da divisão entre os resíduos brutos pela raiz quadrada da frequência esperada. É isso que nós vamos fazer aqui, ó. É igual aos resíduos brutos dividido pela raiz quadrada da frequência esperada. Ok? Pois bem, nós vamos aplicar essa fórmula a todos os 9 casos. E vamos tirar esse excesso de vírgulas, porque nós só precisamos de 2 casas decimais, são suficientes. Opa! Utilizando esse comando aqui, eu posso colocar com apenas 2 casas decimais, certo? Pois bem, vamos verificar se está tudo certinho. Beleza? Agora o que nós vamos fazer? Para facilitar a nossa análise, nós vamos retomar a nossa tabela de contingência. Então vejam, aqui eu tenho mais um cálculo e agora nós vamos fazer o nosso último cálculo. Vamos lá. Vamos fazer a montagem da nossa tabelinha de resíduos. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vejam só. Vamos pegar
isto aqui. Vamos reconstruir a nossa tabela de contingência. Só que agora, nesse caso, nós estamos falando de apenas uma outra forma de exibir aqueles valores. Vejam só. Aqui, deixa eu deixar isso aqui bonitinho. Vamos colocar toda ela com borda. Ok? Beleza. Agora, nós vamos fazer quais são os resíduos padronizados do período 1 com a faixa 1. É igual aquele lá. Resíduo padronizado do período 1 com a faixa 2. Igual a esse daqui. E resíduo padronizado do período 1 com a faixa 3. É igual àquele ali. Olha lá. Certinho. Agora, nós vamos pegar igual a esse, igual a esse, igual a... Agora, eu quero o quê? Período 2 com a faixa 3. Período 2 com a faixa 3 é a linha aqui, ó. E agora, período 3 com a faixa 1. Período 3 com a faixa 2 e período 3 com a faixa 3. Então, aqui está. Nós temos, portanto, os valores dos nossos resíduos. Sabemos que, como eu expliquei na sala de aula, é necessário que esteja o valor, o limite para a interpretação dos resíduos padronizados é 1,96, positivo ou negativo, certo? Quais são os valores que estão acima de 1,96? Vamos grafar eles em cores azuis. É esse valor, qual mais nós temos, e esse valor. Esses são os dois valores que devem ser grafados. Eu estou grafando em cor azul porque eles passaram. Eles estão acima de 1,96. E quais que estão abaixo de menos 1,96? Esses três valores aqui. Então, esses aqui eu vou gravar em vermelho. Ok? Assim, nós fizemos, aqui com isso, mostrei para vocês como que a gente faz o cálculo do Q quadrado. Para interpretar esses valores, peço que voltem ao conteúdo que foi oferecido durante a sala de aula. Obrigado pela atenção.